Quero convidar você a ler comigo Gênesis, capítulo de número 16. Nós faremos a leitura do capítulo inteiro. Gênesis 16, Daniel vai diminuir para nós um pouco a iluminação, isso, para ficar melhor a leitura. Você consegue inverter, Daniel? Apagar essa do meio, isso. Aí para quem lê a Bíblia, eu ando também com uma saudade, irmãos, uma vontade de ler a Bíblia, de ler o texto da Bíblia, né? A gente lê no telão, é Gênesis 16, tá? A partir do verso número 1, tá, Emanuel? Nós vamos ler até o verso número 14, ou seja, até o verso número 16, o capítulo inteiro. Gênesis 16, do 1 ao 16. Esse texto vai dizer assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai era a mulher, a serva era Agar. Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar a luz. Eu vou pedir, queridos, eu sei que a intenção de vocês é muito boa, mas tira o som de fundo, fazendo favor, né? Depois a gente coloca, tá? Então Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me impediu de dar a luz a filhos, tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. O plano foi de Sara. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ela já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. E aí ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar, a serva, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Verso de número 5. Então Sarai disse a Abraão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em teus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. E o Senhor julgue entre mim e você. Então Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a tua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Sara humilha e ela resolve fugir. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, o anjo então, verso número 8, lhe pergunta: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? Ela respondeu: eu estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Verso número 9. Então o anjo do Senhor disse: volta para a sua senhora e se humilha, se submeta, se sujeite a ela. E o anjo do Senhor disse também: porque eu aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Verso número 11. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o grito da sua aflição. O Senhor ouviu o grito da sua aflição. E aí ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos. Preste atenção
nessa fala: sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e ele habitará diante, a minha versão diz, na fronteira dos seus irmãos, diante de todos os seus irmãos. Verso de número 13: Então Agar deu ao Senhor que lhe havia falado com ela o nome de: Tu és o Deus que vê. Vamos dizer junto? Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia, volta fazendo favor, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Eu vi aquele que me vê. Eu vi aquele que me vê. E aí, por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, entre Cádiz e Bered. Verso número 15: Agar deu à luz a um filho a Abraão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. O verso 16 encerra o capítulo, para você poder dizer: hoje eu já li um capítulo da Bíblia, tá bom? Então, Abraão, está escrito Abrão, tá? Mas eu costumo de falar Abraão, né? Porque ele se torna mais tarde Abraão. Ele tinha 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Eu vi aquele que me vê. Existe alguém que te vê, existe alguém que te ouve, existe alguém que sabe do que você está passando, que conhece e que quer ajudá-lo. Ele quer abençoar a sua vida, mas para que a bênção seja completa, seja total, você precisa seguir o processo. Existe um processo que acontece com todos nós, e que nós muitas vezes não queremos enfrentá-lo, queremos fugir de algumas situações, porque às vezes, como dizem, como diz o Tiago Brunet, o outro menino lá do óculos, o David Leonardo, o processo dói, o processo machuca, mas sem passar por isso você não chega ao seu destino. E queridos, eu quero falar desse processo. E se eu pudesse dar um tema aqui para nortear a nossa reflexão nessa manhã, eu diria para você: como vencer as adversidades da vida. Esse texto me ensina como vencer as adversidades da vida. E queridos, em muitas, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é um livro divino humano. É um livro totalmente divino, mas que tem tudo a ver com a nossa humanidade. Deus não está alheio aos nossos problemas. E a Bíblia registra muitos conflitos familiares. Você acha que é só você que tem conflito familiar? Que é só a sua família que tem problemas? Aí a gente olha para a Bíblia, e a gente olha para a criação. Abel sendo morto por Caim, na primeira família, os primeiros seres humanos na face da terra, já acontece um conflito familiar, já acontece um homicídio, um assassinato ali, queridos. E a Bíblia ela mostra que existem conflitos, e muitos deles são familiares, mas o que me chama a atenção é que não apenas mostra, mas nos ensina a resolver esses conflitos. E como, pastor, como resolver, como vencer as adversidades da vida? Como vencer esses conflitos? Eu quero em poucos minutos pensar com você, queridos, algumas saídas para essas
adversidades. Primeiro, eu preciso, para vencer essas adversidades, eu preciso saber lidar com alguns conflitos. Deixa eu dizer algo para você, queridos. A maioria dos conflitos somos nós que causamos, por causa das nossas decisões erradas, das nossas atitudes erradas, que nós plantamos. Deus, por que esse sofrimento, por que essa luta, por que essa dificuldade? Se você for olhar para o histórico, às vezes é consequência de uma semente errada que plantamos lá atrás, de uma atitude errada, de um envolvimento errado, de uma palavra errada, de um investimento errado, irmãos, de uma ação que teve consequências. Quando houve uma grande fome, Abraão casou com Sara, eles foram morar no Egito. E lá no Egito eles compraram uma escrava, chamada Agar, uma adolescente, para servi-los. Era comum isso. Até hoje nós temos, pessoas que são contratadas para viver numa família, para servir a família, para cozinhar, limpar a casa, cuidar das crianças, principalmente pessoas que têm posses. Elas adotam essas pessoas para viajar juntos, nas férias, cuidar dos filhos, enquanto eles se divertem. Tem alguém que leva para a escola, que ajuda a fazer a lição de casa, que dá banho, que troca. E ela foi levada, e ela se torna membro da família. Aquela adolescente cresce, passa 10 anos, e havia uma promessa de que Abraão seria pai de uma grande nação. Então, para você entender a linha teológica, Abraão significa pai exaltado. Aba, toda vez que você vê essa inicial AB, é pai. Tanto é que nós cantamos Abba Pai, Abraão, Absalão. Absalão é pai da paz. Absalom, pai da paz. Abraão. Então, essa palavra Abba significa pai, pai exaltado. Aí Deus faz uma aliança com ele e muda o nome de Abrão para Abraham, ou seja, pai de multidões. E aí nós temos Abraão, pai de multidões. E Sarai, Deus tira o i e chama de Sara. Queridos, e aí Sarai, antes de haver esse compromisso, tem uma brilhante ideia. Antes de ser mudado o nome, fala assim: olha, Deus prometeu que você seria pai de uma grande multidão. Eu não posso te dar filhos, então tenha um filho meu com a minha empregada. Por quê? Porque a escrava era posse, era um objeto, não era gente naquela época, era um objeto. Assim como o celular está a meu serviço, e muitos estão escravos dele, mas ele foi criado para estar ao nosso serviço. Assim como o meu carro me serve, assim como o meu computador me ajuda no meu trabalho, a pessoa era um objeto. Era um objeto. Então ela falou: olha, tem um filho com ela, e nós vamos criar esse filho, e você vai ser pai de uma grande nação. A ideia foi de quem? De Sara. Sara teve essa brilhante ideia de dar agora uma moça jovem para o seu esposo, com mais de 80 anos, para ter um filho com ela. E aí, 10 anos morando juntos, nós vimos o texto, ele se deita com ela e ela fica grávida. O que Sara planejou aconteceu, mas ela não planejou as consequências dessa decisão. E aí, queridos, começa um conflito. A Bíblia diz que ao ficar grávida, o verso de número 4
diz assim, que ele a possuiu, ela concebeu, e vendo que ela havia ficado grávida, gestante, engravidado, ela começa a desprezar a sua senhora. Teve relações com ela, ela ficou grávida, ao saber que estava grávida, começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Sara falava: Agar, faz um café para mim. Eu não posso. Por que não? Porque eu estou grávida do seu marido, estou esperando um filho do meu senhor Abraão. Não, limpar a casa, fazer comida, não, eu estou com enjoo, eu não consigo sentir o cheiro desse tempero, desse alimento. E ela começa a desprezar a sua senhora, há uma quebra de autoridade. Queridos, como vencer os desafios da vida? Primeiro, nós precisamos saber lidar com eles. Segundo, você precisa entender, você precisa saber a lidar com o poder. Existe uma frase que a gente usa, e ela é válida em todo lugar. Quer conhecer quem é o pastor Marcos? Dê poder para ele. Quer saber, quer conhecer o meu coração? Se eu sou crente mesmo? Se eu sou cristão mesmo? Se eu sou tão amoroso mesmo? Dê poder. Quer saber quem é a pessoa? Dê poder para ela. E você verá realmente quem está morando aí dentro dessa personalidade. O caráter vai ser revelado. A pessoa, né, alguém vai, é comum ouvir essa história: fulano ficou rico, rapaz, mudou, né, arrumou um emprego melhor, já está metido, já está snob, já maltrata, já pisa, já... Como vencer as adversidades da vida? Aprenda a lidar com o poder. Entenda, saiba de quem tem todo o poder. Aprenda a lidar com essas questões. E ela começa a desprezar a sua senhora, uma quebra de princípios. E ela então, toda ação tem a sua reação. Se gentileza gera gentileza, desprezo gera desprezo. Começa a desprezar a sua esposa. Começa a ser indiferente com o esposo. Começa a maltratá-lo. Aí eu me lembro de uma frase que eu ouvi de um pregador dizendo assim: ei, marido, quantos maridos querem ser tratados como reis? Aí eu lembro que eu estava na plateia, eu ergui a mão, né? Quem não quer ser tratado como rei dentro de casa? Ele falou: então trate a sua esposa como rainha. Se você tratá-la como rainha, você será tratado como rei. Porque, irmãos, essa é uma ação humana. Até o porco animal, o suíno, na época em que se dava lavagem para eles nas fazendas, que não haviam rações, até um porco que come muito, conhecido por comer muito e comer de tudo, né? A famosa lavagem, que é uma mistura de todas as sobras. Alguém disse o seguinte: se toda vez que ele vier comer, você der uma paulada na cabeça dele, pegar um galho, alguma coisa, bater nele, ele morre de fome, mas ele não come mais. Até um animal irracional, tratado com desprezo, ele reage de um jeito. Violência gera violência. Maus tratos geram maus tratos. Desprezo gera desprezos. Indiferença gera indiferença. Distância gera distância. É assim, querido. Não toca, não é tocado. Não abraça, não é abraçado. Não beija, não é beijado. É algo que é assim. Ela tratou com desprezo e ela foi desprezada. Ela foi humilhada. Olha o verso de número 6.
Aí Sara veio falar a Abraão: essa menina está se achando, essa menina está pensando que agora ela é a sua esposa. Está errado isso, tem que fazer alguma coisa. Abraão falou: você que arrumou o problema, você resolva. Ela é sua serva, não é minha. Ela é seu bem. Minha esposa é você, não é ela. Você que arrumou o problema, você que resolva. Pastor, vai lá falar com meu marido. Pastor, vai lá falar com meu filho, né? Pastor, Letícia, psicóloga, resolve esse problema que eu arrumei. Vou marcar uma terapia com você. Queridos, nós temos que entender que tem coisas que somos nós que temos que resolver. Tem limite para os seus filhos que é você que tem que colocar. Tem decisão que é você que tem que tomar. E Abraão falou: vai lá e resolve. Como vencer as adversidades. Aprenda a resolver os conflitos, os problemas que você mesmo criou. É uma lei. E aí, o que ela fez? Abraão respondeu: você continua a ter controle sobre ela, faça com ela o que melhor lhe parecer. Resolve, Sara. Então Sara falou: tá bom. Ela me desprezou, eu vou maltratá-la, eu vou humilhá-la, eu vou machucá-la. E Agar, na sensibilidade de uma gravidez, com os hormônios alterados, falou: eu não vou me submeter a isso, eu vou fugir, eu vou fugir. Ela despreza, ela recebe o troco, e ela não sabe lidar com a situação de um problema que ela também criou. Vocês estão vendo que Sara cria problema, Agar também cria, não poderia honrar. Ela era egípcia, ela estava mais de 10 anos longe de casa, em outra terra, ela tinha sido vendida como escrava. Ela não é diferente de um funcionário falar: peça minha demissão, paga os meus direitos, acerta comigo que você me deve, eu vou embora, vou procurar outro emprego. Não, ela não podia fazer isso. Ela era propriedade de Sara, e ela não sabe lidar com a situação, resolve fugir. Vamos assinar esse divórcio aqui, pronto. Vou para a casa do meu pai, vou para a casa da minha mãe, vou para a casa do meu amigo, da minha amiga, eu vou para algum lugar. Aqui eu não fico mais sendo humilhada. Mas ela esquece que ela foi humilhada, maltratada, porque ela desprezou. Ela começou a briga. Ela não foi sábia. Quando a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, não é com relação só ao casamento, é a vida. E aí ela foge. E olha que maravilha, irmãos, para onde ela foge? Ela foge para o deserto. Ela troca o ruim pelo pior. Ela não trocou 6 por meia dúzia. Ela troca o ruim pelo pior. O verso de número 7 vai dizer assim, ela vai dizer assim: quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto. Ela vai para o deserto, irmãos. Deserto tem casa, deserto tem lugar para plantar. Graças a Deus que ela achou um poço. Grávida no deserto, precisava se hidratar, e ela acha um poço ali, ela para ali, e o anjo a encontra ali, porque ela foge. Ela foge, não dava para localizar pelo celular, né? Não tinha como localizá-la. E aí, irmãos, Deus ensina princípios para resolver os conflitos, os problemas que nós mesmos criamos. E o anjo a encontra e fala assim: Agar, para onde você vai? Primeiro, o caminho não é fugir.
E Deus dá uma lição de como resolver algumas adversidades. Aí ele diz no verso número 8: primeiro, volta para casa. O que você está fazendo aqui, Agar? Para onde você não tem para onde ir? O salário que você ganha não dá para você pagar, para você se manter sozinha. No caso dela não tinha nem salário, né? Como que você vai criar essa criança? Vocês vão morrer, você vai morrer e vai matar essa criança. E Deus não aprova o suicídio, Deus tem uma saída. Então, qual é a saída? Qual é a saída? Olha o que ela responde: eu estou fugindo, não era da casa, não era do trabalho, não era do lar, era do conflito, que ela mesma tinha arrumado, desonrou a patroa. Aí o anjo fala assim: olha, então, vou te dar uma lição aqui, um princípio, uma direção, que vai salvar a sua vida. Verso número 9, o anjo diz assim: volta e peça perdão. Chega e fala: errei, me perdoa, eu te amo. Errei, me perdoa, eu te amo. Errei, me perdoa, me dá uma nova oportunidade. Reconheça que foi você que errou. Ela te maltratou porque você a desprezou. Você não soube honrar, você não soube respeitar, você não soube se posicionar. Você achou que agora você era a mulher dele. Você só foi uma barriga de aluguel. Você só fez um favor. Aprenda a lidar com o poder. Seja sábia. Você vai ter tudo nas mãos, vai ter uma vida, né, uma vida boa, abençoada. Volta, se humilha, pede perdão, reconheça o seu erro, se humilha, faça a sua parte, e Deus vai te abençoar. Amém? E aí, queridos, verso número 10, o anjo falou assim: olha, Deus tem promessa na vida desse menino. Ele não estava nos planos de Deus, mas ele é filho de Abraão. Deus tem uma promessa para Abraão. E esse menino vai ser grande também. E aqui dá origem, irmãos, ao povo árabe. Esse conflito que tem lá em Israel, entre o Irã, Hezbollah, Hamas, que querem destruir Israel, começou aqui. Eles são irmãos por parte de pai, só que um não reconhece a filiação do outro. Não, eu sou o filho original. Essa briga de Sara e Agar, ela passou para os filhos. Eu não tenho tempo, mas depois vocês vão ver Ismael maltratando Isaac. E aí então Agar tem que ir embora. Já começa um conflito dentro de casa. E isso vem desde então, e aquilo não vai ter fim, irmãos. Mas o objetivo aqui é que Deus também fala: olha, não estava nos planos, não era isso que Deus tinha, não era com uma egípcia, era com Sara, mas como aconteceu, a criança não tem culpa de nada, a criança não é um acidente, a criança é um presente, e por ser filha de Abraão, ela vai herdar as bênçãos de Deus, porque Deus não despreza, Deus não maltrata, Deus não desonra, Deus não rejeita. Não existem acidentes. Toda gravidez indesejada, Deus olha como um presente. Então, se você não aceita, quer dizer que Deus aceita. Guarda isso no coração. Deus aceita e abençoa a criança. Olha o que Deus fala. Deus vai chamar Israel, porque Deus ouviu o grito da sua aflição.
Deus ouviu. Deus não tinha aliança com Agar, a aliança era com Abraão e Sara. Nós já vamos finalizar. E aí Deus faz uma promessa, fala assim: mas você tem que voltar para casa. Verso de número 12 vai dizer assim, que vai falar ainda do que ele será, né? Olha aí, Deus já falando desse conflito que existe até hoje. Verso de número 13, né? Ele é comparado a um jumento selvagem, dá coisa para todo lado. Então Agar tem a sua experiência com Deus. Eu já vou encerrar, eu quero, se o pessoal do louvor estiver aí, vem aqui para frente. Queridos, como vencer as adversidades? Eu preciso saber lidar a resolver problemas que a gente mesmo cria, saber lidar com poder, reconhecer onde eu errei, voltar, se humilhar, pedir perdão. Mas o fator maior é a experiência com Deus. Eu só consigo voltar, me humilhar, reconhecer, se eu tiver uma experiência com Deus primeiro. Ela viveu 10 anos na casa de Abraão, vendo Abraão ter experiências com Deus, mas ela não tinha. Você pode viver uma vida na igreja, vendo as pessoas testemunharem, ter experiência com Deus, mas você não ter a sua. Nunca vai mudar. A vida só muda o dia que você tiver uma experiência com Deus. O anjo veio pessoalmente falar com ela. O anjo veio pessoalmente falar com ela, e ela então dá um nome para aquele lugar. Eu vi o Deus que me vê. Deus me viu aqui nesse deserto. Deus me encontrou aqui nesse deserto, na beira desse poço. Eu não tinha para onde ir, eu não tinha onde buscar ajuda, eu não sabia o que fazer, e Deus me achou aqui. Deus nos encontra, irmãos, em lugares que a gente não imagina. Deus te vê quando ninguém mais te vê. Você vai chamar esse menino de Ismael, porque Deus viu a sua aflição. Deus viu a sua aflição. E aí ela diz: eu vi o Deus que me vê. Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Que nesta manhã, neste lugar, esteja aqui ou em casa, você possa ver o Deus que te vê, que te conhece, que te acha no deserto, desnorteado. Está no deserto por causa de um problema que às vezes você mesmo criou, você mesmo gerou, você mesmo plantou aquilo. Mas Deus está te vendo hoje, está falando: ei, vou te ensinar a resolver conflitos. Volta, pede perdão e aprenda a lidar com o poder. Reconheça que todo o poder é dele. E ele vai, não é você que vai fazer seu filho ser alguém na vida. É Deus. É Deus que vai abrir as portas de bênção. Vamos ficar em pé. Nós temos que orar pelos nossos aniversariantes ainda, né, Surama? Aleluia. Pode ser essa mesmo. Temer por quê?
Se eu estou. Queridos, quero orar com você. Às vezes eu já tive essa experiência de decisões erradas gerarem problemas, de eu colher frutos de problemas que eu gerei. Talvez você já tenha vivido essa história de ter ou estar vivendo uma situação que você mesmo criou, de agora querer fugir, porque não sabe como resolver, não quer mais ser humilhado, maltratado, por causa de alguém que você maltratou. Mas nessa manhã nós recebemos a direção: volta, humilha-te, se arrepende, peça perdão, fala: Senhor, me ajuda a consertar isso. Caminho de volta, irmãos, ele é necessário fazer às vezes. Em Apocalipse o anjo diz, o Senhor diz para uma das igrejas: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. O caminho da volta é o caminho da restauração. Reconhecer, porque tem pessoas que falam: não, eu não peço perdão, eu não reconheço, eu não vou me humilhar, eu morro no deserto, sozinho, mas não me humilho. Que nessa manhã, coloque a mão sobre o seu coração, diga assim: Pai, eu ouvi essa mensagem, o Senhor conhece a minha vida, e o Senhor sabe as áreas que eu me identifico com esse texto. Eu posso estar na condição de Sara, de ter feito uma escolha errada, uma ideia errada, uma sugestão errada, de ter tido uma ação errada, e toda ação tem a sua reação, tem as suas consequências. Senhor, eu posso estar vivendo hoje, colhendo hoje, algo que eu fiz, uma decisão errada que eu tomei no passado, mas nesta manhã eu te peço, me ajude a vencer esse conflito, essa adversidade, essa dificuldade. O Senhor é o Deus que me vê, que sabe como eu estou, como eu me encontro, como está a minha vida pessoal,
familiar, matrimonial, pessoal, emocional, profissional, financeira. O Senhor sabe como eu estou. Eu te peço, me ajuda. Sara agiu precipitadamente, sem a tua direção, e a consequência foi um problema que ela arrumou. Senhor, dirige os meus passos, para que eu tome a decisão certa. Senhor, eu aprendi também que desprezo gera desprezo, gera maus tratos, gera humilhação. Agar quebrou um princípio, desrespeitou a autoridade, e por isso ela foi humilhada, maltratada, teve que fugir. E a fuga não significa o fim do problema. A fuga não ajuda a resolver os problemas. Problemas se resolvem de outras formas. O Senhor nos ensina nesse texto a resolvê-los, e a direção é: volta, reconhece, se arrependa, se humilhe, lembra-te de onde caíste. Senhor, nesta manhã nós queremos seguir a direção, seguir a orientação do alto, da tua palavra, do Senhor. Ensina-nos a viver uma vida feliz e abençoada. Livra-nos de conflitos, de dificuldades, de situações constrangedoras. Mas a maior experiência foi com o Senhor, e eu quero ter essa experiência que Agar teve. Eu quero ver o Deus que me vê. O Senhor está me vendo. O Senhor sabe como está aqui dentro. O Senhor conhece todas as coisas. Eu não posso esconder nada do Senhor. Eu não posso esconder nada do Senhor. Por isso, eu quero ver o Deus que me vê. Senhor, às vezes eu estou cego, achando que o Senhor não está me vendo, que o Senhor não está se importando, que o Senhor nem está ligando para mim. Mas abre os meus olhos. Eu quero ver o teu anjo, o teu cuidado, a tua provisão, a tua proteção. O Senhor está comigo. O Senhor não me abandona, não me desampara, e o Senhor me orienta, me mostra o caminho da vida, me mostra o caminho da restauração, o caminho do milagre. O Senhor me ensina a viver de maneira vitoriosa, e eu quero seguir a tua direção, quero seguir os teus passos, a tua orientação. Por isso eu oro nesta manhã e te peço: dirija os meus passos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero ter essa experiência com o Senhor, de ver o Deus que me vê. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha vida, a minha causa diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.